Olá, bom dia, tudo bom, amados? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Elinha, Gena, Eliane. Oi, tudo bom? Rô Saraiva, quanto tempo, querida? Yara, Rubi, Precioso, do Senhor Jesus, Nai, Mari. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então, que essa seja uma quarta-feira de alegria, de amor, de paz, uma quarta-feira de perseverança, uma quarta-feira, amados, a gente olha para o nosso Senhor Jesus, a gente se agarra nele e vai. Seja lá o que você esteja passando, saiba que em Jesus você encontra as respostas certas. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Salmo 118, amados, nós temos o dia de hoje. Que a gente faça o nosso melhor hoje, que a gente dê o nosso melhor hoje, que a gente ame quem tiver que amar hoje, perdoe quem tiver que perdoar hoje e que a gente durma hoje vazios, amados, vazios, porque nós entregamos tudo aquilo que nós tínhamos que entregar nesse dia tão especial, maravilhoso, que é essa quarta-feira, dia 17 de julho. Quando a gente eleva as nossas expectativas, amados, automaticamente as coisas vão acontecendo. É natural que as coisas vão sendo transformadas e é de dentro para fora. Muitas vezes você está no mesmo cenário, na mesma situação, mas você, por escolher transformar o seu pensamento, você, por escolher pensar em coisas boas, pensar que vai sair algo bom disso que você está passando, quando você escolhe realmente confiar em Deus, fala, tem algo bom que vai sair disso que eu estou passando, tudo vai sendo transformado, amados, porque você vai de dentro para fora transformando tudo. E às vezes aquele mesmo cenário, aquela mesma situação, questão de minutos, amados, minutos. Às vezes você está ali pensando alguma coisa, você começa a sentir mal com aquilo e você escolhe pensar de uma maneira diferente, você escolhe refletir sobre versículos que te trazem paz, que trazem esperança, que te trazem alegria e vai transformando a sua mente, que consequentemente vai mudando os seus pensamentos, vai mudando os seus sentimentos, vai mudando as suas ações, o seu comportamento. Então são escolhas que nós podemos fazer diariamente. E escolhas essas que também estão ligadas às palavras que a gente fala, né, amado? Sabemos que as palavras, elas têm poder de construir ou destruir. Então, que a gente esteja atento para as coisas que a gente anda falando, para as coisas que a gente anda, falando para as outras pessoas e também para nós mesmos, a respeito da gente, amados. Porque nós precisamos ter sempre consciência de que as palavras constroem ou destroem, que elas estejam sempre trabalhando ao nosso favor, que elas estejam sempre construindo algo da nossa vida. Quem nunca, né, amados, foi ferido pelas palavras de alguém? Especialmente quando a gente não tem muito entendimento, que as pessoas falam as coisas, a gente abraça aquelas palavras ali, como se aquilo ali fosse uma verdade. E, na verdade, o que nós somos é quem Deus diz que nós somos, mas muitas vezes a gente não tem esse entendimento ainda. As pessoas, né, quando criança, nós também ouvimos muitas coisas, e de repente as pessoas crescem achando que elas são daquela forma, porque elas ouviram aquilo ali, palavras que destruíram. E burro, burra, inútil, incapaz, e ela passou a achar que ela era aquilo ali, mas não é. Nós somos quem Deus diz que nós somos amados, nós somos capazes, nós somos aceitos, nós somos escolhidos pelo Senhor, nós somos a coroa da criação de Deus. Deus nos fez de modo especial e admirável, Ele nos teceu no ventre das nossas mães. Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo quando Ele escolheu cada um de nós que aqui está e muito mais coisas Deus diz a nosso respeito, amados. Já me animei, já me empolguei. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração, amados. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração e vamos falar mais sobre o poder das palavras. Tem 2 versículos aqui que estão em Provérbios, que é o livro da sabedoria. E nós também encontramos lá em Efésios 4, 29, mais palavras
que falam sobre esse assunto, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Bom dia. Pai querido, bom dia, Luciano. Pai querido, Pai amado, que alegria poder, Pai, sermos renovados, Pai, pela alegria da Sua palavra, pela vida que a Sua palavra nos dá, Pai, pela esperança que a Sua palavra nos dá, Pai, pela paz que a Sua palavra nos dá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está iniciando agora, por essa página em branco. Nós queremos te agradecer pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua paciência, pela sua amabilidade. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o seu consolo traz vida pra gente. Nós queremos te agradecer, Pai, pela sua doce e inigualável presença. O Senhor é bem-vindo, Pai. Nós te amamos, Pai. Queremos te honrar com tudo que fazemos, com tudo que pensamos, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada vez mais ter clareza, Pai, daquilo que te agrada, daquilo que te alegra, daquilo que é justo, correto aos seus olhos, Pai. Nós escolhemos, Pai, nesse dia, prestar atenção nas palavras que estão saindo da nossa boca, Pai, e também, Pai, naquelas que estão falando sobre a gente, Pai, que palavras que nós ouvimos, Pai, que a gente neutralize, Pai, o efeito dessas palavras, Pai, com a sua verdade, Pai. Porque sabemos, Pai, que ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. E nós sabemos que somos abençoados pelo Senhor, Pai. Obrigada pela sua maravilhosa, Pai, maravilhosa presença, Pai. Que alegria é poder contar com o Senhor em todas as horas. Que alegria é poder saber que o Senhor nos segura com a sua destra vitoriosa. Que o Senhor diz que é para a gente não ter medo, porque o Senhor está com a gente. Obrigada por nos proteger, nos guardar. Obrigada por abençoar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Pai, nós pedimos para sermos completamente transformados, Pai, pelo Senhor. Joga a luz, Pai, onde nós precisamos, Pai, ser transformados, Pai. Joga a luz, seja lá onde for, Pai. Nós estamos dispostos, Pai, a entregar tudo que nós precisamos entregar, Pai, para o Senhor. Nós estamos dispostos, Pai, a sermos completamente transformados, Pai. O Senhor tem o nosso coração, Pai. E o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que precisa ser feito, Pai, em cada um de nós. Obrigada, Pai, por nos amar de forma única, de forma incondicional, de forma completa. Obrigada por derramar o seu amor no nosso coração através de seu Santo Espírito, Pai. Nós te agradecemos pela sua proteção também para os nossos familiares, para os nossos amigos. Abençoa-os, Pai, também a saída e a chegada deles, desde agora e para sempre, Pai. Pai, obrigada por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigada pela sua bondade, Pai. Obrigada por nos enxergar no meio da multidão como se nós fôssemos as únicas pessoas que ali estão, Pai. Obrigada por nos enxergar. Obrigada por nos olhar de forma diferente, Pai. Obrigada por transformar a nossa identidade e nos fortalecer a cada dia, na verdade, de quem nós somos, Pai. Nós também queremos ser, Pai, canal de bênçãos na vida das outras pessoas. E que a gente saiba discernir e escolher sempre as melhores palavras para lidar com qualquer assunto, Pai. Perdoe-nos pelas vezes que nós erramos, que nós escorregamos, que nós agimos com a cabeça quente, que nós falamos coisas que a gente não deveria ter falado, Pai. E que a gente esteja sempre atento, vigiando, e que não se repita. Nós entregamos esse dia em suas mãos, na certeza de que grandes coisas estão por vir. Obrigada por ter planejado e cuidado do nosso dia, Pai. Nós chamamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, bom dia. Amados, que a cada dia a gente tenha
essa consciência, né, amados? Porque tantas vezes a gente está ali agindo no modo automático. A gente fala bastante isso aqui na live, mas é uma coisa que a gente precisa falar cada vez mais. Do que nós estamos fazendo no modo automático, a gente nem está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo, os dias vão simplesmente passando. As coisas vão simplesmente acontecendo e a gente fica ali naquele modo automático, só olhando para aquilo que está acontecendo, como é que eu posso fazer, como é que eu posso resolver. E muitas vezes, amados, o que a gente precisa fazer nessas horas é parar, respirar, se conectar com Deus, entregar esse desafio nas mãos do Senhor e seguir na certeza de que Ele está cuidando. E também orar para aquela pessoa que de repente está tentando roubar a nossa paz, daquela pessoa que às vezes está falando coisas ou pensando coisas ou agindo de forma que pode nos magoar, pode nos entristecer, pode tentar, né, roubar a nossa alegria. Mas a gente está sempre atento, amados, e a gente, quanto mais firmes em Jesus, quanto mais firmes estamos na palavra do Senhor, mais essa consciência vai sendo aflorada dentro de nós, né, amados? Que o pensamento daquela pessoa diz respeito a ela, o que ela disse, o que ela pensa a respeito de nós diz respeito a ela. Então a gente vai se fortalecendo. Tem tantas pessoas que ficam ali arrasadas, né, porque alguém disse alguma coisa a respeito dela, e é natural, né, amados? Nós somos seres humanos. Porém, quanto mais a gente entende, amados, ficamos firmes em Jesus, que tudo tem uma razão, que ataques vêm para tentar nos desestabilizar, que ataques vêm muitas vezes em forma de palavras. Você fala, nossa, eu não esperava isso daquela pessoa, não esperava que ela fosse falar isso, que ela fosse fazer isso. E eu vou buscar entendimento. Eu vou estar aqui de corpo presente, como é consciência presente. E muitas vezes, amados, como nós somos seres humanos, a gente quer revidar na hora, a gente já quer falar na hora, a gente quer, seja lá o que for na hora. E quantas vezes, né, amados? Quantas vezes isso acontece com a gente? Da gente ali no calor do momento, a gente fala alguma coisa e depois a gente se arrepende. Não precisava ter dito aquilo, me excedi. Falei mais, não precisava ter entristecido aquela pessoa, não precisava ter magoado aquela pessoa, deveria ter escolhido melhor as minhas palavras, deveria ter pensado melhor nas minhas palavras. Porém, amados, tem uma diferença muito grande em quem tem essa consciência, está realmente disposto a melhorar, a falar palavras que ajudem, incentivem, edifiquem a vida das outras pessoas, do que aquelas pessoas que simplesmente dizem, eu sou assim mesmo, falo mesmo, não sei o que, não interessa o outro, ele tem que saber que ele tinha que saber que tá fazendo errado mesmo. Só que às vezes essa é uma percepção da pessoa, amados, e às vezes a gente vai falar coisa para as outras pessoas, a gente não tá vendo a história como um todo, a gente tá vendo, às vezes ouvindo a história, às vezes a gente nem sabe como foi a história, essa história foi daquele jeito mesmo, nós estamos ouvindo porque alguém contou, a gente já tira as próprias conclusões, às vezes a gente ainda vai lá e fala olhando a história pelo buraquinho da fechadura. Mas aquela história tem todo um contexto, amados, tem um início, tem um meio, às vezes nem no fim chegou ainda, mas ela tem ali um contexto, aquela história. E que a gente tenha discernimento, ouça, e que a gente fique sempre firme no Senhor e sempre escolhendo a palavra de Deus. Falamos coisas que não devemos, e a gente sabe que as palavras podem, como eu falei agora há pouco, construir ou destruir, e que a gente esteja sempre, quando a gente não está no modo automático, quando a gente consegue parar, refletir, esperar um pouquinho, amados, às vezes, antes da gente responder uma mensagem no calor ali da emoção, e às vezes a gente quer responder, que você fala, é assim que eu preciso responder essa mensagem, é desse jeito que eu tô, porque assim eu vou falar o que aquela pessoa tem que ouvir, tal. E a gente vai lá, escreve, fala, depois a gente se arrepende. Às vezes, amados, são questões de segundos. Você vai, lê aquilo, ou você ouve aquilo, não faz nada, não ouve nada. É desafiador? É desafiador, amados. Mas, porém, quanto mais a gente faz isso, mais nós vamos fazendo, melhores nós vamos nos sentindo. As coisas vão acontecendo de forma mais positiva e vai tudo sendo transformado de dentro para fora. Às vezes, questões de segundos, que ele não revida, não responde, você espera um pouco, respira, vai olhar outra coisa, vai dar uma volta no quarteirão, vai ler a palavra de Deus, vai conversar com o Senhor, vai orar.
E você já se acalma. E você consegue ver aquela situação por um outro ângulo, por uma outra ótica. Você trocou a sua lente a respeito daquilo e você fala de uma outra forma. E as coisas vão simplesmente se ajeitando, amados. As coisas vão simplesmente acontecendo e se encaixando. E nós sabemos que as palavras têm esse poder, amados. As palavras têm poder e nós encontramos isso na Bíblia em vários momentos. Eu trouxe aqui 3 versículos para a gente refletir sobre o poder das palavras. Nós encontramos lá em Provérbios, o livro da sabedoria, Provérbios 12, versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, amados, veja que nós podemos falar palavras que ferem como uma espada, mas nós devemos ter uma língua de sábio que traz cura. Então, entender que aquela pessoa que muitas vezes está ali falando coisas para você, tentando, né, falar palavras que te machuquem, que te magoem, que ferem como uma espada, você pode devolver com sabedoria, você pode devolver trazendo cura para aquela pessoa, porque muitas vezes as pessoas estão tentando despejar na gente aquilo que elas são, aquilo que elas estão sentindo, a dor que elas estão sentindo. Elas tentam projetar na gente, elas tentam jogar para cima da gente, elas tentam, através de palavras, ações também, mas através de palavras, muitas vezes, tentar diminuir quem nós somos, tentar ferir quem nós somos, tentar ferir a nossa identidade, tentar diminuir aquilo que nós estamos fazendo, tentar diminuir aquilo que nós estamos realizando, seja lá o que for. Às vezes você começa a fazer alguma coisa, você tá ali animada, começando ali, fazendo alguma coisa, tá empolgado, vai dar certo, vai acontecer, já entreguei nas mãos do Senhor. E vem alguém, amados, e vem aquela palavra de maldade, aquela palavra que a pessoa não vai ganhar nada. Ainda dá aquele risinho irônico. Vai lá, né? Boa sorte, escolher isso aí, hein? Eita. E ninguém perguntou a opinião daquela pessoa, amados. Mas ela, na verdade, aquilo ali tocou na ferida. É uma mágoa que ela tem. É uma tristeza que ela tem. É algo ranzinza, algo trevas que ela tem, que ela quer muitas vezes jogar para cima de outras pessoas, especialmente se essa pessoa está fazendo alguma coisa, seja lá o que for que ela gostaria de estar fazendo também. Algum lugar, de repente ela está em algum trabalho, de repente ela está em alguma cidade, algum país, seja lá onde for, que ela gostaria de estar também, um treinamento, um evento, que ela gostaria de estar também, mas ela não pode estar, ela não está naquele lugar. Então ela tenta diminuir aquilo que o outro está fazendo, como se diminuir o outro fosse motivo para qualquer outra pessoa se alegrar. Que a gente, amados, quando a gente for fazer as coisas, que a gente sempre faça, elevando as outras pessoas, elogiando, validando, falando palavras que edifiquem, palavras boas, palavras de cura, palavras de paz, palavras que elevem as outras pessoas. E não o contrário. Porque quando as pessoas têm esse comportamento de sempre falar palavras que magoam, que entristecem, que ferem, na verdade isso é um grito de socorro daquela pessoa. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento, a gente olha para um olhar diferente para essa pessoa. Porém, nós precisamos ter essa consciência quando a gente fala. Muitas vezes a gente fala, quero obedecer a Deus, quero andar conforme a palavra do Senhor, mas a gente age de cabeça quente. A gente fala o que não devia falar. A gente magoa as pessoas com as palavras que saem da nossa boca. Então, a gente querer obedecer a Deus, querer andar conforme a palavra de Deus, também inclui a gente não falar palavras que ferem como uma espada, mas sim ter a língua da sabedoria que traz a cura. A cura, amados. Veja, quando aquela pessoa está ali falando, ela precisa de uma cura. E nós podemos levar essa cura para ela com palavras de amor, palavras de paz, palavras que edifiquem a vida dela, validando a vida dela, elogiando a vida, encontrando alguma coisa ali. Você fala, não, aquela pessoa não tem nada para elogiar, não tem nada de bom ali naquela pessoa, encontra alguma coisa, amados. Elogia, valida, quebra aquela pessoa no sentido de a pessoa acha que você vai devolver igual, que você vai falar ali devolver da mesma forma, mas você devolve de forma diferente. Você devolve com amor, você fica olhando para aquela pessoa, você dá um sorriso, dá um abraço, você faz alguma coisa que você
completamente contrária àquilo que aquela pessoa estava imaginando que você fosse fazer. E você, realmente, as pessoas ficam até sem ação. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por alguma experiência assim, de você fazer algo completamente diferente daquilo que a pessoa estava esperando que você fosse fazer. E a pessoa fica ali até sem ação, sem palavras, né, amados? E isso pode acontecer com a gente também, tá, amado? A gente, cabeça quente, vai lá, fala alguma coisa que não devia falar, e a pessoa também tem um comportamento diferente com a gente, que a gente fica completamente envergonhado. Fala, meu Deus do céu, que vergonha. Como que eu falei desse jeito com essa pessoa? E essa pessoa toda doce, e essa pessoa me falando que perdoa, essa pessoa falando coisas boas assim pra mim. E assim a gente também aprende, né, amados? Porque a gente vê, porque a gente fica tão sem graça, tão sem jeito, que a gente fala, é assim, é amando, é entregando palavras boas, palavras que curam. É assim, a gente vai seguindo, amados. Lá também em Provérbios 18, 21, nós encontramos essa palavra que diz que, eu vou ler para vocês, o poder da língua, amados. Nós precisamos estar atentos nas coisas que nós estamos falando. A língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amados, quando a gente para e pensa que nós vamos comer do fruto da nossa língua, nós precisamos ter paz quando a gente pensa isso. Quando a gente se desespera, é sinal de que a gente precisa urgentemente mudar as palavras que têm saído da nossa boca. A gente precisa urgentemente pensar nas palavras que nós estamos falando, escolher melhor as palavras. Fala, peraí, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, peraí, eu ando falando coisas boas, palavras de amor, de paz, de edificação. Então, tudo bem, eu descanso, porque eu sei que eu vou comer desse fruto, eu vou colher mais disso. Agora, se as palavras têm sido de raiva, de ódio, de contenda, palavras que estão ali falando de outras pessoas, julgando, condenando e falando opiniões inflamar, ninguém perguntou, mas a pessoa resolveu falar a opinião dela sobre alguma coisa que você resolveu fazer, alguma coisa que você está falando, ela também vai comer desse fruto. Então, que a gente pense, assim, de repente você estava falando palavras assim, de agressividade até outro dia, até ontem, até hoje de manhã. Mas hoje você tem essa escolha. Porque quanto antes você transformar as palavras que saem da sua boca, antes você entende e sabe que você vai comer desse fruto. E assim nós vamos refletindo e seguindo a nossa caminhada com Deus, amados. Todos os dias são dias que nós podemos aprender grandes coisas com o nosso Senhor Jesus. E nós encontramos lá em Efésios 4, versículo 29. Também falando sobre as palavras. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Eu vou ler o versículo 30 também, amados. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, veja que nós podemos entristecer o Espírito Santo com palavras que saem da nossa boca, com palavras de ofensa, com palavras que magoam, entristecem, palavras que não estão sendo úteis para nada, a não ser para machucar, para ferir com uma espada, como a gente viu agora há pouco, para entristecer as outras pessoas. Então, que a gente olhe para dentro, amados, e veja o que a gente, de repente, pode... Sempre, de repente, não sempre, né? A gente pode melhorar, a gente pode evoluir. Fala, o que eu posso melhorar e evoluir? Que palavras são essas? Eu vou prestar atenção, eu vou ficar quieto, não vou revidar, vou ficar quietinho, vou orar, vou me acalmar e depois eu vou responder. Quem nunca, né, amados? Quem nunca, no calor do momento, no calor do ódio, às vezes a pessoa vai, responde aquela mensagem, aquele e-mail, manda um áudio, liga e faz e fala e pá. Passam-se algumas horas, a pessoa fica ali com aquela vergonha, né? Com aquela ressaca moral, né? Nossa,
Nossa, exagerei. Pra quê? Pra quê? Por que eu não esperei 5, 10 minutos? Por que eu não me acalmei um pouquinho e vi a situação de um outro ângulo? Por que eu não me acalmei um pouquinho? Escolhi melhor as palavras, até porque quando a gente escolhe melhor as palavras, amados, a gente tem um poder maior de convencimento, a gente tem um poder maior de agradar as outras pessoas, a gente tem um poder maior de fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Para que a gente fale palavras que edifiquem e que sejam úteis para as outras pessoas, amados. Paulo, mas vocês têm que viver falando palavras que agradam os outros? Não, amados, muitas vezes a gente vai ter que falar palavras difíceis, porque existem conversas que são difíceis, que a gente tem que passar, não adianta fugir. Tem gente que está fugindo de uma conversa aí há dias, semanas, meses, anos, de uma conversa que todo dia ela pensa. Eu preciso ter essa conversa com aquela pessoa, eu preciso falar, preciso colocar pra fora. E ela fica ali remoendo aquilo ali todos os dias. Porém, a maneira como você fala, a maneira como você encontra aquela palavra, que nem sempre as palavras vão agradar as outras pessoas. Porém, amados, quando a gente fala com o nosso coração, quando a gente fala realmente na intenção de ajudar aquela pessoa, de não ofender, de não enfiar aquela pessoa, de enterrar aquela pessoa ainda mais. Às vezes a pessoa tá ali, ela mesma está se culpando porque ela fez alguma coisa, tomou uma atitude precipitada, ela mesma já está ali se machucando, se ferindo com as próprias mãos, com os próprios pensamentos. Então, que não seja a gente que vai lá e vai enterrar mais um pouco aquela pessoa, não. Que a gente vai lá, estenda a mão para ela, que a gente vai lá e fale alguma coisa boa para aquela pessoa. Tá bom, amados? E, claro, pessoas que um dia falaram, né? De repente você, na sua infância, você ouviu, de repente, de um professor, de uma professora, de repente você ouviu de alguém da sua família, de repente você ouviu de um amiguinho, de repente você ouviu de alguém da escola que nem era seu amiguinho, mas você ouviu isso, você, por alguma razão, outra pessoa riu perto, ou outras pessoas riram, e você passou a achar que aquilo ali era uma verdade a seu respeito, e você cresceu com aquela dor, achando que você é aquilo ali, que isso aí seja desfeito em nome de Jesus, porque você não é essa pessoa. Você não é um burro, uma burra, um inútil, um incapaz, uma pessoa que não presta pra nada, que não vai dar certo pra nada, uma pessoa que ninguém sabe pra que nasceu, que só causa tristeza para as outras pessoas. Não, você é quem Deus diz que você é. E você pode ser renovado pelo amor, pela palavra do Senhor. Busque para saber quem Deus diz que você é. Você vai se alegrar e você vai se fortalecer na sua verdadeira identidade. Você pode tudo quando você está firme em Jesus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Pense nisso, amados. Pense nisso, como a gente encontra lá em Filipenses. E reflita, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Tá cancelada qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer historinha que um dia eu ouvi, risadinha dos outros. Acabou, isso não tem efeito sobre a minha vida, isso não diz quem eu sou, isso não me define, isso não define a minha identidade. Eu não sou essa pessoa. Eu sou amado, eu sou amada por Deus. Deus tem um plano para minha vida. Deus tem pensamentos incontáveis e maravilhosos a meu respeito. Deus me fez de modo especial e admirável. Eu sou a coroa da criação de Deus. Ele está sempre comigo. Ele tem planos bons para mim. Ele me diz, eu sou Deus, eu tenho planos bons a seu respeito. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. A gente conta Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazer você prosperar. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, eu escolho ficar com a palavra de Deus. E eu também escolho edificar a vida das outras pessoas com as palavras que saem da minha boca, inclusive ao meu próprio respeito. Não se xingue, amados, não se ofenda. Pare de falar palavras, de repente, para você mesmo, sobre você, ruins, palavras que te deixam para baixo. Não, já muda hoje, já começa a falar coisas boas, já começa a plantar essas sementes, já começa a entender que você vai comer desse fruto bom, de paz, de alegria, de amor, de firmeza na sua identidade, de firmeza na certeza dos planos e do propósito que Deus tem para a sua vida. Já comece a falar coisas boas para os outros e também, especialmente para você mesmo, a respeito de você. Já transforma. Quando você pensar em falar alguma coisa, nossa, eu não sei fazer nada direito.
Nossa, uma coisa tão simples, nem isso eu consigo fazer. Realmente eu sou inútil, realmente não sirvo para nada. Para, você não vai mais falar isso a seu respeito. Pensa, você não é assim. Você pode, você é capaz e você vai encontrar com a ajuda de Deus uma maneira de realizar, uma maneira de fazer. Por mais que às vezes você ache que é impossível, as pessoas ao seu redor digam, nossa, isso é impossível, isso que você quer alcançar. Não tem como. Você escolhe ficar com a palavra de Deus que diz que não tem nada impossível para Ele. Nenhum dos planos do Senhor pode se frustrar, amados. Você escolhe ficar com a palavra da verdade, a palavra de Deus que traz vida e cura, a palavra de Deus que é remédio para todo o nosso ser. Meus amados, essa foi nossa palavra do dia. Reflita sobre ela agora, reflita sobre ela ao longo do dia. Não deixa que as palavras, amados, ouvidas aqui, entre por ouvido, sai pelo outro. E no horário do almoço, à noite, você já está fazendo outra coisa completamente diferente. Você já está lá se xingando, se ofendendo, falando coisas ruins para os outros, respondendo tudo por impulso. Não. Reflita. Antes de fazer qualquer coisa, para um pouquinho. Reflita, respira, se conecta com Deus. Vai ler alguma coisa, vai ler a palavra de Deus, vai pensar em outra coisa ali para o momento. E então depois você faz, então depois você fala, então depois você responde. Pense e reflita sobre essas palavras e passe a dizer também coisas boas a seu respeito. Um beijo no coração de todos vocês, amados. Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, nosso maravilhoso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Bom dia, Ana, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Outra Ana, Elinha, Fê, Mateus, Rafael, Sabrina, Bruna, Leide, Edilane, Fátima, Wagner, Carol, tudo bem, Carol? Que bom você aqui com a gente. Vitor, Cauã, Rafael, Fernanda, Aderrilton, Fábio, Sampaio, Anderson, Madalena, Marcinha, Brenda, Angélica, Fernanda, Lourdes, Thaís, Edu, Yara, Matheus, Vi, Renata, Anderson, Léo, Lição, Ivo, Paula, Hanna, Ellen, Giane, Sandra, Thaisa, Bia. Obrigada a todos, amados, a todos que entraram aqui na live, todos que vão acompanhar depois, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã, em nome de Jesus.